Mônaco, oficialmente Principado do Mônaco. É um país pequeno soberano. Mônaco é governado há mais de 7 séculos pela Casa de Grimaldi, sendo uma das 48 monarquias da atualidade. A população do Mônaco apresenta uma característica rara: seus habitantes nativos, os monegascos, são minoria em seu próprio país, perfazendo apenas 21,6% do total de habitantes. Os franceses são 28,4% e os italianos 18,7%. O desenvolvimento econômico foi estimulado no final do século XIX, com a abertura do primeiro cassino do país, Cassino de Monte Carlo, e uma conexão ferroviária com Paris. Desde então, o clima ameno, as paisagens e as instalações de jogos do Mônaco contribuíram para o status do Principado como destino turístico e centro de recreação para os ricos. Nos últimos anos, Mônaco tornou-se um importante centro bancário e procurou diversificar sua economia no setor de serviços e em pequenas indústrias de alto valor agregado e não poluentes. O Estado não possui imposto de renda, baixos impostos comerciais e é bem conhecido por ser um paraíso fiscal. É também o anfitrião da corrida anual de carros de circuito de Mônaco, um dos grandes prêmios originais da Fórmula 1 e local de nascimento do piloto da escuderia Ferrari, Charles Leclerc. O Principado tem um time de futebol, o AS Mônaco, que se tornou campeão francês em várias ocasiões, e é sede do World Music Awards. Mônaco não faz formalmente parte da União Europeia, UE, mas participa de certas políticas do bloco, incluindo controles alfandegários e de fronteiras. Por meio de seu relacionamento com a França, o Mônaco usa o euro como sua única moeda. Antes disso, usava o franco monegasco. O país ingressou no Conselho da Europa em 2004. É membro da Organização Internacional da Francofonia, OIF. A área hoje ocupada pelo Principado do Mônaco era já habitada desde a pré-história. Um rochedo, projetado sobre as águas do mar Mediterrâneo, serviu de refúgio a várias populações primitivas. Os lígures, primeiros habitantes sedentários da região, eram montanheses acostumados a trabalhar em condições adversas. A costa e o porto eram a saída para o mar de um destes povoados lígures, Oratelli de Peille. O Mônaco foi fundado como colônia fenícia em Ligúria Antiga e mais tarde foi ocupado por gregos e cartagineses, e em seguida pelos romanos, no final do século II a.C., que chamavam o local de Hercules Monuecus. Durante a ocupação, os romanos edificaram na atual comuna francesa de La Turbie o Troféu de Augusto, que celebra o triunfo das campanhas militares de Augusto. Durante este mesmo período, marinheiros fenícios e cartagineses trouxeram prosperidade à região. O Mônaco foi cristianizado no século I. O Principado de Mônaco está localizado na Riviera Francesa, no oeste da Europa, fazendo fronteira com a França e o Mar Mediterrâneo. Dividido em 10 distritos e 4 áreas, tem uma população de 37.308 habitantes. Mônaco é uma monarquia constitucional hereditária, no qual o príncipe é o chefe de Estado, com a coroa sendo passada para o primogênito, com preferência masculina. Antes de 1911, a monarquia era absoluta, mas a Constituição promulgada no mesmo ano aboliu o absolutismo a favor do constitucionalismo. O governo é responsável pela administração do dia a dia, liderado por um ministro de Estado, escolhido pelo príncipe. 5 conselheiros dão assistência ao ministro de Estado, cada um responsável por um departamento, sendo esses: o Departamento do Interior, Departamento de Finanças e Economia, Departamento de Saúde e Bem-Estar Social, Departamento de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e Departamento de Relações Exteriores. O Conselho Nacional é o Parlamento Monegasco, que é formado por 24 membros, eleitos pelo sufrágio universal. O poder legislativo é exercido por esse conselho, podendo mesmo votar em leis e o orçamento nacional. Os parlamentares se reúnem em 2 sessões anuais, que duram 3 meses e acontecem de 1 de abril a 30 de junho e 1 de outubro a 31 de dezembro. O conselho foi formado em 1911, inicialmente tendo apenas 12 membros e menos poderes do que nos dias atuais. Mônaco é tão antigo que sobreviveu a muitas das nações e instituições com as quais manteve relações.
A Coroa de Aragão e a República de Gênova tornaram-se parte de outros países, assim como o Reino da Sardenha. Honorato II garantiu o reconhecimento da soberania do país quando da independência da Espanha em 1633 e, em seguida, de Luís XIII da França pelo Tratado de Péronne em 1641. Mônaco fez um acordo especial com a França em 1963, no qual as leis alfandegárias francesas se aplicam em Mônaco e em suas águas territoriais. Mônaco usa o euro como moeda, mas não é membro da União Europeia. A nação compartilha uma fronteira de 6 quilômetros com a França, mas também tem cerca de 2 quilômetros de limites com o Mar Mediterrâneo. Dois acordos importantes apoiam a independência de Mônaco da França, sendo estes os Tratados Franco-Monegascos de 1861 e o Tratado Francês de 1918. A economia do Mônaco está intimamente ligada à da França, usando o euro como moeda, embora euros monegascos tenham sido cunhados em pequenas quantidades, sendo principalmente itens de coleção. A sua principal fonte de renda provém de seu turismo, como, por exemplo, a temporada de Fórmula 1. Além das finanças, a economia monegasca é movimentada em grande parte pelo setor imobiliário. As 200 empresas de construção civil são a força motriz da economia. O turismo é uma das mais importantes fontes de renda do país. O setor hoteleiro é dinâmico, 2.500 quartos que recebem, ao ano, 225 mil visitantes. O Estado mantém monopólios em inúmeros sectores, incluindo o tabaco e os serviços postais. O serviço telefônico de Mônaco, Mônaco Telecom, do qual o Estado detém agora apenas 45%, enquanto os restantes 55% são detidos por ambas Cable e Wireless, 49%, Compagnie Monegasque Bank, 6%, ainda é um monopólio. Mas o maior atrativo de Mônaco é a fama de paraíso fiscal do Principado. Lá, os investidores não estão sujeitos a impostos sobre renda. Em Mônaco, cultivam-se oliveiras e frutas cítricas em seu pequeno território interior. Densidade demográfica, 15,5 habitantes no quilômetro quadrado. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH 0,960, muito elevado. Moeda, euro. Produto Interno Bruto, PIB $8,596 bilhões.